Acabei indo parar no hospital por causa de um acidente de trabalho. Meu irmão foi o culpado. Minha família riu, me abandonou e até tentou me processar quando eu os cortei. O que eles não sabiam era que eu tinha uma carta na manga da qual nunca se recuperariam. Oi Reddit, há um tempo atrás eu, um homem de 29 anos, me machuquei trabalhando no negócio da minha família, e digamos apenas que a maneira como eles lidaram com isso abriu meus olhos para como as coisas realmente funcionavam na minha família. Eu tinha sido aquele que mantinha tudo em pé por anos, dinheiro, trabalho, o que fosse, mas na hora que eu precisei deles, eles desapareceram. O que se seguiu foram provavelmente os meses mais loucos da minha vida, e sinceramente ainda não sei se foi karma, justiça ou apenas algo atrasado demais. Se há uma coisa que você precisa saber sobre a minha família é isto: a responsabilidade sempre caía sobre mim. Contas atrasadas, eu pagava. O negócio do meu pai estava desmoronando, adivinha quem mantinha as luzes acesas? Todos os outros flutuavam pela vida como se fosse um pacote de férias, enquanto eu era o único realmente garantindo que o navio não afundasse. E eu, estúpido, achava que isso nos tornava uma equipe. Acontece que eu era apenas o adulto designado em uma família cheia de crianças que nunca cresceram. Era um turno tarde, só eu e alguns caras terminando uma estrutura em um canteiro, porque prazos não se movem magicamente só porque minha família sente vontade de tirar fins de semana de folga. Eu estava em uma plataforma temporária, não muito alta, mas alto o suficiente para arruinar a minha noite se cedesse. Antes de subir, eu disse ao Lucas, meu irmão, mais cedo naquele dia, certifique-se de que isso esteja travado e firme. Ele acenou com a cabeça, me deu aquele tom de confiança falsa de sim mano, eu cuido disso, o tom que ele usa quando você sabe que na verdade ele não fez. Mas eu queria acreditar que talvez só uma vez ele faria direito. Sim, erro. Coloquei meu peso, comecei a alinhar uma medida e de repente foi como se o chão tivesse decidido que não queria mais trabalhar comigo. Tudo se moveu, um lado caiu e meu corpo seguiu a gravidade como um cachorro leal. Caí com força, ouvi o estalo antes mesmo de sentir. Algumas costelas quebradas, punho gritando, ombro aberto o bastante para precisar de pontos. Para constar, cair assim é experiência 0 de 10. Os caras no local surtaram, chamaram o 911 e eu só fiquei lá pensando, legal, então é assim que termina. Pedi ao Lucas para garantir uma coisa, só uma coisa. Os paramédicos chegaram, cortaram minha jaqueta de trabalho, me imobilizaram e eu apaguei. Perguntaram se eu tinha família para ligar, dei a lista, os mesmos números que tinha há anos, mãe, pai, Lucas, minhas irmãs. Disseram que repassariam meus contatos para a recepção do pronto-socorro, assim o hospital cuidaria das ligações. Então, na minha cabeça, pensei, tudo bem, talvez quando eu acordar alguém esteja esperando no quarto. Pois não. Acordei horas depois, a enfermeira entrou, perguntei se alguém tinha aparecido, ela conferiu a ficha, balançou a cabeça e disse que ligaram, deixaram recados, mas não, quarto vazio, só eu e as máquinas apitando. Agora, eu adoraria dizer que fiquei chocado, mas lá no fundo nem me surpreendeu. Minha família tem essa coisa de tratar responsabilidade como se fosse uma batata quente. Se exige esforço, de alguma forma acaba na minha mão. Dinheiro, tempo, trabalho, não importa, se eu não faço simplesmente não acontece. Deitado naquela cama, continuei pensando que talvez eu estivesse errado, talvez estivessem a caminho, talvez trânsito, talvez algo tivesse acontecido. A gente tenta arrumar desculpas quando quer acreditar que as pessoas se importam. Então meu celular vibrou, não era ligação, não era mensagem de você está bem, era notificação do Instagram. Abri e o que eu vi? Lucas e minhas irmãs todos apertados em uma SUV com energéticos, como se estivessem indo numa road trip para o paraíso. Legenda, semana na casa do lago, vamos lá. Postado menos de 5 horas depois de eu cair no chão. E foi aí que caiu a ficha. Eles não viriam. Receberam a ligação, sabiam e mesmo assim foram embora, arrumaram as malas, partiram para um fim de semana de diversão e decidiram que minhas costelas quebradas não eram motivo suficiente para adiar a pequena viagem deles. Fiquei apenas olhando aquela foto, meu celular tremendo na minha mão boa, os comentários embaixo eram pessoas exaltando, metas de turma, inveja, vocês vivem a vida. Enquanto isso, eu todo enfaixado como um boneco de ação quebrado, me perguntando por que diabos eu algum dia pensei que éramos uma equipe. A melhor parte, rolei a tela e o Lucas teve a ousadia de colocar um emoji de risada em uma das respostas, como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de ignorar a única tarefa que dei a ele e me mandado voando contra o concreto. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação,
Nem mesmo espero que você esteja bem, preguiçoso. Apenas uma postagem de férias enquanto eu estava deitado com metade do corpo gritando toda vez que eu tentava respirar. Esse foi o momento exato em que algo dentro de mim desligou. Não foi como um interruptor de raiva dramático, foi mais como quando você estica uma corda demais e ela finalmente se rompe, silenciosa, definitiva. Percebi que não era família para eles. Eu era o cara que pagava as coisas que eles não conseguiam, o cara que cuidava das contas, o consertador, a rede de segurança, aquele que os tirava do aperto de crédito ruim, aluguel atrasado, emergências que sempre apareciam na semana antes de uma viagem. Esse era meu papel, não um irmão, não um filho, mas um caixa eletrônico com um adicional de trabalho gratuito. E aqui está a parte que me fez rir. Mesmo com costelas quebradas, eu pedi ao Lucas para prender uma plataforma, ele disse que fez e depois me deixou quebrado para ir festejar numa casa de lago. Se isso não resume a dinâmica da minha família em uma cena, nada mais resume. Eu não sei o que mais poderia resumir. Quando a enfermeira voltou para verificar meus sinais vitais, eu já tinha decidido que não os avisaria, nenhuma explicação, nenhum alerta, nem agora, nem depois. Que ficassem com a diversão na casa do lago, que pensassem que eu voltaria rastejando como sempre, eles teriam um choque na hora certa. Naquela noite, deitado na cama do hospital sozinho, eu não me senti triste, não me senti com raiva, só me senti acabado. A dor, essa sim era real, respirar parecia ter tijolos empilhados no meu peito. Cada vez que eu me movia minhas costelas me lembravam quem mandava. Meu pulso estava enfaixado como um burrito, braço costurado e enfaixado, soro pingando sem parar. Meu celular descansava na mesinha do hospital, tela apagada, sem mensagens, sem chamadas, apenas eu e as luzes fluorescentes zumbindo. O primeiro sinal chegou na manhã seguinte. Achei que finalmente algum deles tinha lembrado. Não, era o vovô. O velho já passa dos 80, meio surdo e ainda mais afiado que qualquer um da família. Ouvi o que aconteceu, disse ele. Como você está aguentando? Ele não perguntou de contas, nem de quando eu voltaria ao trabalho, nem se eu poderia emprestar algo. Só queria saber se eu estava vivo. Ainda fez uma piada, acho que agora você finalmente vai ficar quieto um pouco. Eu ri, mas doía demais para continuar. Naquela noite ele ligou de novo, e na seguinte também. Toda noite o vovô ligava, perguntava da dor, se eu precisava que ele dirigisse até lá. Eu disse não, porque sinceramente, o que ele faria, me tirar da cama no colo? Mas o fato de ele ao menos oferecer significava mais do que tudo. Depois minha tia ligou, ela é a única da família que realmente sempre trabalhou para ganhar o próprio dinheiro. Perguntou se eu precisava que ela viesse ficar comigo. Eu disse não, mas mesmo assim ela enviou um pacote enorme de lanches, porque sabia que comida de hospital tem gosto de papelão mergulhado em tristeza. Ela já tinha sido 10 vezes mais solidária que meus pais ou irmãos, e nem sequer me devia nada. A parte mais louca, um colega de trabalho, Brian, o cara com quem eu geralmente só troco um aceno em reuniões, me mandou mensagem. Soube que você está no hospital, quer que eu mande entregar comida aí? Sem perguntas, só um diga sim. Eu mal falava com ele fora do trabalho, e lá estava ele oferecendo ajuda. Enquanto isso, meu próprio irmão provavelmente estava virando latas de energético na casa do lago. No segundo dia eu parei de esperar ligação da família. A bateria do celular caiu abaixo de 20% de tanto eu checar, como se fosse haver uma surpresa. Soiler, não houve. Mas então veio uma surpresa de outro tipo. Abri o Instagram de novo. Sim, eu sei, devia ter aprendido a lição, mas a curiosidade bateu. Rolei pelas histórias e lá estava, um vídeo deles no carro a caminho da casa do lago. Lucas filmando todo mundo rindo, Meg no banco de trás dizendo, bem, ele está no hospital, o que vamos fazer? Sentar e chorar. Então Taylor riu tanto que quase derramou a bebida. Juro que repeti aquele vídeo 3 vezes, não porque não acreditasse, mas porque era tão típico deles. Era quase engraçado. Quase. Aquilo não era descuido, não era estarem ocupados. Aquilo era eles sabendo que eu estava deitado em uma cama de hospital e decidindo que era material de comédia. Eles não apenas me ignoraram, eles zombaram. E foi nesse instante que minha mente passou de dor para cálculo. Peguei o bloquinho da mesa de cabeceira e comecei a escrever, não um manifesto dramático de vingança, apenas números, matemática fria. Coluna da esquerda, cada conta que eu cobri para eles. O remédio da mamãe, a metade da hipoteca do papai, o empréstimo da faculdade da Meg, o leasing do carro da Taylor, os pagamentos da dívida temporária do cartão do Lucas.
Quando terminei de rabiscar, somava aproximadamente $2.780 todos os meses, quase 3.000 saindo da minha conta para que eles continuassem vivendo na moleza. E isso sem contar as emergências ocasionais que eu resolvia. Coluna da direita, nomes das pessoas que realmente ligaram. Vovô, tia, Brian. Só isso, 3 pessoas. Nenhuma delas vivia sob o mesmo teto em que cresci, nenhuma delas era quem me drenava. Fiquei olhando para aquele papel e percebi. Eu não era família para eles, eu era infraestrutura. Como Wi-Fi ou eletricidade. Você não agradece, você apenas espera que esteja lá, até que um dia não esteja mais. E no segundo em que eu precisei deles, silêncio total. Bem, não silêncio, risadas. Senti uma calma estranha, como se a dor nas minhas costelas ainda estivesse ali, mas o peso que carreguei por anos tivesse se levantado. Eles achavam que eu tinha medo de cortá-los fora, que eu precisava ser o consertador. Eles estavam errados. Foi aí que decidi, quando saísse daquele hospital, as coisas iam mudar. Não de um jeito dramático gritando para todos, não, esse não é meu estilo. Eu faria mudanças do jeito que sempre lidei com os negócios, silencioso, preciso, eficaz. Porque se eles podiam rir de mim enquanto eu estava deitado numa cama de hospital, eu com certeza poderia rir deles quando as contas deles começassem a voltar. Recebi a alta na manhã seguinte. Meu apartamento parecia diferente quando entrei. Silencioso, limpo, cada coisa exatamente onde eu tinha deixado. Me joguei no sofá ainda com a pulseira do hospital e percebi, pela primeira vez em anos, que estava em um lugar que não precisava de mim para consertar nada. Naquela noite, abri o laptop e comecei a agir. Nada dramático, nada emocional, apenas prático. Primeiro passo, banco online. Refil automático do remédio da mamãe cancelado, metade da hipoteca do papai eliminada, pagamento do empréstimo da Meg apagado, débito automático do leasing do carro da Taylor cancelado, a dívida temporária do cartão do Lucas removida. Foi como limpar um armário cheio de tralha, tirando uma a uma as coisas que nunca deveria ter carregado. Quando fechei o navegador, toda a rede de segurança deles tinha desaparecido. Eu não enviei nenhum aviso, nenhuma mensagem, nenhuma conversa, apenas silêncio. Deixei que descobrissem sozinhos. Não demorou muito. Na manhã seguinte meu celular vibrou com uma mensagem da Taylor. Ei, o pagamento do meu carro foi recusado. Você pode verificar se houve algum engano? Anexou uma captura de tela do aviso de atraso, como se eu fosse o departamento de pessoal dela. Deixei no visualizado. Uma hora depois Meg me mandou um e-mail, não mensagem de texto, e-mail, pedindo se eu poderia, por favor, reativar o pagamento do empréstimo só por este mês. Fechei o e-mail sem responder. Naquela tarde, Lucas apareceu nas minhas mensagens. Oh mano, você provavelmente perdeu a solicitação no Venmo. A viagem para a casa do lago saiu do orçamento. Todo mundo está contribuindo. Manda quando puder, beleza? Nada diz mais amor de família do que mandar um emoji de risada para o irmão enquanto ele ainda manca por causa de um acidente de trabalho que você causou. Deixei esse também no visualizado. Na hora do jantar eu já tinha 10 chamadas perdidas. Mãe, pai, Meg, Taylor, até o Lucas, que normalmente evita a responsabilidade direta como se fosse corrida. Minha caixa postal encheu rápido. A voz da mamãe veio primeiro. Não sabemos o que está acontecendo, mas isso não é como famílias se tratam. Nenhuma menção ao acidente, nenhuma menção ao hospital, apenas culpa. A do papai veio em seguida. A hipoteca não foi paga. Se algo mudou você devia ter sido homem o suficiente para dizer. Homem o suficiente. Do cara que me fez pagar as contas dele por anos. Certo. A Taylor foi mais calma, calma até demais, como se tivesse ensaiado. Estamos todos estressados agora, apenas nos ligue, vamos resolver, como sempre. Essa frase, como sempre. Tradução, eu conserto tudo e eles fingem que consertamos juntos. No fim da noite eu estava quase me divertindo. Levou menos de 24 horas sem eu segurar tudo para que as rachaduras começassem a aparecer. No segundo dia, as coisas escalaram. Meg me mandou capturas de tela dos avisos de atraso com legendas tipo "Isso não pode estar certo". Taylor deixou outro recado dizendo que não conseguia ir às aulas sem o carro. Lucas tentou a rota casual de novo. Ei mano, pode me emprestar 150 até sexta? Só um favor rápido. Ignorei tudo. Mamãe mandou uma parede de texto, parágrafos e mais parágrafos. Não sei por que você está nos punindo. Isso não é o que a família faz. Sempre estivemos lá um para o outro. Sempre estivemos lá, é?
A não ser que eu esteja sangrando numa cama de hospital. Quanto mais ligações se acumulavam, mais calmo eu ficava. Anos deles se apoiando em mim e agora eu assistindo eles se debatendo como crianças que acabaram de descobrir que Papai Noel não existe. No fim da semana, as consequências eram inegáveis. O carro da Taylor foi notificado. Maggie pediu para um colega de classe me mandar mensagem tentando me convencer de que eu estava prejudicando todos, como se terceirizar manipulação fosse funcionar. Enquanto isso, o vovô me ligava todas as noites como um relógio, não para me culpar, não para pedir um centavo, só para perguntar como as costelas estavam melhorando. A tia mandou outro pacote, desta vez com refeições congeladas. E Brian, o colega de trabalho, mandou o Uber Eats deixar o jantar na minha porta com uma mensagem simples: descanse. O contraste era ridículo. As pessoas que não estavam me drenando eram as únicas que realmente se importavam. Parei de contar as chamadas perdidas. Não estavam diminuindo, estavam multiplicando. Mamãe, papai, minhas irmãs, números aleatórios que eu não reconhecia, amigos deles provavelmente tentando entrar como reforço. Era como assistir um time executar jogadas de um manual que eu já tinha decorado. Mas eu não cedi, nenhuma vez. Porque aqui está a verdade, não fui eu que quebrei a família. Eles fizeram isso quando me deixaram apodrecer no hospital enquanto iam tomar energéticos a caminho da casa do lago. Tudo o que eu fiz foi finalmente parar de pagar o ingresso para a fantasia deles. E vê-los se atrapalhando sem mim foi, honestamente, a coisa mais engraçada que vi em anos. Mas eu ainda estava longe de terminar. Cortar as contas deles foi apenas a primeira rodada. Eles acharam que aquilo era ruim? Esperem até perceberem o que eu estava sustentando nos últimos 5 anos. Veja bem, nossa família tem uma empresa de reformas. Tecnicamente é o negócio do papai. Na realidade é o meu negócio. Lá atrás, quando o papai precisava de um empréstimo pessoal e não conseguiu aprovação, assinamos alguns papéis. Adivinha quem acabou com a LLC no nome? Eu. Eles nunca leram as letras miúdas, apenas assumiram que eu sempre manteria as coisas funcionando sem problemas. Soiler, assumiram errado. Por anos eu fui o fantasma na máquina, mantendo os livros em ordem, negociando contratos, renovando licenças, lidando com fornecedores. Meus pais e irmãos faziam as fotos, sorriam para os clientes, se gabavam nos jantares de família, fingiam ser empreendedores. A verdade? Sem mim, toda a operação estava a uma fatura ruim de colapsar. Numa tarde tranquila sentei no meu laptop e fiz login. Primeira coisa que fiz foi revogar o acesso de administrador deles, de cada um. Depois congelei os pagamentos de saída, pausei as contas a pagar, atualizei o site com um banner simples: operações temporariamente pausadas para reestruturação. Não foi barulhento, não foi dramático, foi cirúrgico. Em seguida redigi e-mails para nossos principais fornecedores, eletricistas, pessoal do drywall, atacadistas de armários, tudo profissional e limpo. E como sou o único membro no contrato da LLC e o único autorizado nas contas de fornecedores, eles já sabiam quem era o verdadeiro ponto de contato. Por favor, direcionem todas as questões a mim. Até assinei formalmente, só para doer quando percebessem que eu não estava brincando. Não demorou para o impacto chegar. Na manhã seguinte meu celular acendeu com 7 chamadas perdidas do papai. As mensagens de voz eram uma montanha-russa de tom. A primeira calma e profissional: olá, parece que há um problema com as contas, apenas me ligue de volta e vamos resolver. A segunda irritada: os clientes estão aqui e ninguém consegue acessar os arquivos, resolva isso imediatamente. Na sétima ele estava praticamente implorando: isso não é você, não faça isso com a família, certo? Por que eu quebrar minhas costelas sozinho no hospital enquanto eles festejavam numa casa do lago era totalmente em caráter. Logo fornecedores começaram a me encaminhar as mensagens do papai também. Alguns até acharam engraçado. Um deles me mandou um print do papai ameaçando ação legal se eles não liberassem materiais. Eles apenas riram. Sabiam onde estava a verdadeira autoridade. Lucas, claro, lidou como um garoto de 12 anos. Postou uma foto da van da empresa estacionada em frente de casa com a legenda: quando você dá sua vida a algo e leva uma facada nas costas. Eu ainda não tinha recolhido as chaves físicas, apenas o acesso digital, então ele ainda estava com a van. Mas, amigo, a única coisa a qual você já deu sua vida foi Monster Energy e Xbox Live. Depois minha tia me mandou mensagem: tenho algo que você pode querer. Ela tinha conseguido gravar a tela do story do Instagram antes de ser apagado, aquele em que Maggie brincava: bem, ele está no hospital,
O que vamos fazer? Sentar e chorar, seguido de risadas. Eu já tinha visto ao vivo, mas ter o arquivo em mãos era diferente. Era prova, recibo. Se tentassem girar a história como se eu estivesse sendo dramático ou interpretando mal, eu tinha evidência sólida. Esse foi o prego final. Qualquer parte de mim que ainda pensasse que talvez um dia nós resolveríamos, sumiu. Então fui mais fundo. Protocolei documentos para mudar o endereço oficial da empresa, paguei cada centavo já ganho e congelei a folha de pagamento dali em diante. Ninguém recebia sem a minha autorização. Marquei uma reunião com a pequena equipe em quem eu realmente confiava, os caras que apareciam faça chuva ou sol, mesmo quando minha família não se importava. Ofereci contratos melhores do que o resto da família já tinha dado. Falei direto, o negócio continua, mas agora é nosso, vocês topam? Cada um deles disse sim. Na segunda semana, o pânico do lado deles era insuportável. O papai deixou outra mensagem de voz, a voz embargada. Você não entende o que está fazendo, isso é maior do que você, toda a família depende disso. Sim, eu entendia perfeitamente. Esse era o problema. Mamãe tentou a abordagem suave. Por favor, seja o que for, não destrua o que seu pai construiu. O que ele construiu? Engraçado. Se papai construiu, por que ele nem sabia como fazer login sem me ligar? Taylor mandou uma mensagem de voz dizendo, sei que as coisas estão estressantes, mas você sabe que te amamos, pediremos desculpa se é isso que você precisa. Como se fosse opcional. Enquanto isso, Lucas continuava mandando mensagens, você está exagerando, vai destruir a família por causa de um fim de semana ruim. Um fim de semana ruim? Minhas costelas discordavam. Eu não respondi, não precisava, porque a verdade finalmente estava clara. Não só para mim, mas para todos à nossa volta, empreiteiros, fornecedores, até a família estendida. Todos viram. Meus pais e irmãos não eram líderes, nem mesmo parceiros. Era um peso morto que eu vinha arrastando por anos. E pela primeira vez eu não estava mais arrastando. Eu sabia que eles entrariam em pânico sem eu pagar as contas, mas não esperava que fossem direto para o drama judicial. Acontece que quando você tira carona grátis, a próxima ideia genial deles é tentar processar o motorista. Começou com a Taylor. Ela apareceu no saguão do meu prédio sem avisar, martelando o interfone como se fosse policial. Eu a vi na câmera de segurança, braços cruzados, balançando os papéis como se tivesse resolvido um caso. Não a deixei entrar, mas um vizinho deixou. Grande erro. 2 minutos depois ela estava batendo na minha porta, gritando, você não pode simplesmente nos cortar, isso é abuso financeiro. Abuso financeiro, da mesma irmã que uma vez esqueceu os pagamentos do carro e estourou meu cartão. Ela deslizou os papéis por baixo da porta. Tribunal de Pequenas Causas, ela tinha entrado com processo dizendo que eu prometi continuar pagando o leasing dela. A prova? Uma mensagem de 2 anos atrás onde eu disse, vou cobrir isso até você estar estável. 2 anos depois, ainda estabilizando. Eu ri tanto que minhas costelas doeram. Guardei os papéis, nem me dei ao trabalho de abrir a porta, e deixei ela ir embora depois de me chamar de egoísta alto bastante para o corredor inteiro ouvir. No dia seguinte, papai deixou uma mensagem de voz dizendo, suas ações têm consequências legais, se você acha que pode simplesmente pegar a empresa e deixar sua família para trás, está enganado. Ele falou como se estivesse recitando uma fala de filme. A realidade? Ele nem sabia que a LLC estava em meu nome havia 5 anos. Reproduzi a gravação 2 vezes só pelo valor cômico. 2 dias depois, recebi de fato uma carta de um escritório de advocacia, ou pelo menos parecia ser. Estava escrita em um papel timbrado barato, alegando apropriação indevida do negócio da família. Pesquisei no Google e o escritório não existia. Provavelmente Lucas montou no Canva achando que eu cederia à pressão. Depois foi a vez da Meg. Ela me enviou um e-mail com um aviso legal urgente no assunto. Dizia que tinha falado com um amigo da faculdade de Direito e que ele lhe contou que eu poderia ser acusado de negligência financeira de dependentes. Dependentes? Ela tem 26 anos. Respondi uma única vez só para me divertir. Se você é minha dependente, cadê meu cartão de Dia dos Pais? Nenhuma resposta depois disso. A tentativa mais engraçada veio do Lucas. Ele tentou me marcar no Facebook em um longo desabafo sobre como irmãos devem compartilhar os bens igualmente e que não se pode simplesmente expulsar pessoas de um negócio de família. Finalizou com, isso vai se sustentar no tribunal. A sessão de comentários foi brutal.
Empreiteiros com quem trabalhei entraram debochando dele. Um escreveu: tribunal de quê? Fortnite? Outro: acho que você precisa trabalhar para estar em um negócio, campeão. Lucas me desmarcou e apagou o post em menos de 1 hora. Enquanto isso, eu mantinha tudo documentado, cada mensagem, cada correio de voz, cada carta falsa. Tinha uma pastinha organizada na área de trabalho chamada palhaçada legal. Se eles realmente tentassem algo sério, eu os enterraria em provas. Minha tia me ligou uma noite meio rindo, meio irritada. Eles estão dizendo para todo mundo que você roubou a empresa. Falou como se tivessem esquecido quem fazia o trabalho de verdade todos esses anos. Vovô também entrou na linha e, pela primeira vez, ouvi raiva em sua voz. Patético, murmurou, direito adquirido disfarçado de vitimização. Ele me disse para não me preocupar, contou que já tinha começado a conversar com o advogado sobre o testamento. Não vou deixar dinheiro para processos, vou deixar onde construa algo. Não precisei perguntar o que ele queria dizer. A melhor parte é que as ameaças legais deles falharam quase imediatamente. A ação da Taylor foi rejeitada antes mesmo de chegar a uma audiência. O juiz aparentemente disse a ela em inglês bem claro: ele não é seu fiador, é seu irmão. A teoria da Maggie sobre dependência? O próprio amigo admitiu que ela tinha entendido mal a lei. A carta de advogado falsa do Lucas? A tia detonou ele no grupo da família perguntando quando o escritório Canvaló abriu as portas. No fim da semana tinham passado de aspirantes a autores de processo a palhaços completos. Mamãe tentou controlar os danos me mandando mensagem: devíamos ter resolvido isso em privado, você não precisava envergonhar seus irmãos. Envergonhá-los? Eles fizeram isso sozinhos. Enquanto isso, o negócio seguia. A equipe que trouxe assinou contratos, os fornecedores estavam felizes, os clientes pagaram. Minha conta bancária finalmente parecia minha, não um fundo coletivo da família. O contraste era surreal, minha família se afogava em taxas de cheque sem fundos e ameaças legais que não levavam a nada. Eu estava comendo comida entregue em casa, costelas enfaixadas mas sorrindo, assistindo Netflix em uma conta que finalmente eu mesmo pagava. Essa era a diferença. Eles precisavam de mim. Eu não precisava deles. E quanto mais eles pressionavam com processos falsos e alegações delirantes, mais claro ficava para todos ao redor que eu era o único adulto na sala. Mas adultos não ficam apenas rindo. Adultos usam alavancagem. E eu tinha de sobra. Eles queriam ação legal? Tudo bem, vamos falar de ação legal de verdade. Peguei o envelope grosso do hospital e o arquivo do canteiro. Notas da triagem do pronto-socorro junto com o relatório preliminar de incidente feito pelo responsável de segurança no dia seguinte. Pacote limpinho, costelas quebradas, punho fraturado, 20 pontos. Causa anotada, plataforma não fixada apesar de aviso. Minha declaração registrada no pronto-socorro e confirmada pelo relatório do local. Essa última parte era o prego no caixão do Lucas. Em preto e branco mostrava negligência. Eu tinha guardado não porque tivesse medo de usar, mas porque sabia que o momento era tudo. Agora era o momento perfeito. E como esperado, eles tentaram me encurralar de novo. Desta vez tiveram coragem de aparecer juntos, todos os 4, mamãe, papai, Maggie, Taylor, parados no saguão do meu prédio como se estivessem encenando uma intervenção. Lucas não se deu ao trabalho de vir, o que foi hilário considerando que foi ele quem me colocou no hospital em primeiro lugar. Desci, costelas ainda enfaixadas, punho imobilizado, mas sorrindo como se tivesse esperado por esse momento. Mamãe começou primeiro, a voz doce o suficiente para apodrecer dentes. Precisamos superar isso, famílias brigam mas se perdoam, não podemos continuar nos destruindo. Eu nem respondi. Tirei o relatório de lesão de uma pasta e coloquei na mesa do saguão como se estivesse distribuindo cartas de pôquer. Essa é a diferença entre as bobagens jurídicas do Canva de vocês e documentação real, falei. Vejam a parte onde diz negligência, vejam a parte onde diz lesão permanente. Isso é real. Se eu quisesse, poderia processar por danos e tirar cada centavo que vocês têm, casa, carros, poupança. Vocês ficariam sem nada antes da primeira audiência terminar. Silêncio. O rosto da Maggie empalideceu como se de repente lembrasse de ter zombado de mim no carro enquanto Lucas filmava. Taylor olhava para o papel como se estivesse em outro idioma. Papai cruzou os braços tentando manter a pose de durão, mas os olhos dele não paravam de olhar para a linha da assinatura. Filho, finalmente disse, voz baixa, não precisamos escalar isso. Dei um sorriso de lado. Escalar, papai?
Não estou escalando, estou mostrando como vocês têm sorte por eu não ter feito. Essa doeu. Ele realmente se calou. Maggie tentou se recuperar. Não quisemos causar mal, foi só um momento ruim. Você sabe como as pessoas ficam quando estão estressadas. Sim, eu disse recostando. Algumas pessoas ficam estressadas e riem do irmão no hospital. Eu fico estressado e reestruturo empresas. Adivinha qual fica melhor no papel? Mamãe tentou outro ângulo. Você não pode simplesmente nos apagar do negócio. Isso não é o que a família faz. Engraçado você dizer isso, respondi, batendo com o relatório. Por que deixar alguém sangrando no chão para ir festejar numa casa do lago? Tenho quase certeza que isso também não é o que a família faz. Taylor finalmente falou, a voz quase um sussurro. Então e agora? Agora, eu disse, eu administro a empresa sozinho. Vocês não recebem nada, não contribuem com nada. Querem reclamar? Me processem de novo no tribunal do Canva, talvez o júri dos seguidores do Instagram fique do lado de vocês. Eles não sabiam o que fazer com aquilo. Apenas ficaram lá, engolindo ar como peixes fora d'água. Eu peguei o relatório e deslizei de volta para a pasta. E passei por ele sem dizer mais nada. Mais tarde naquela noite minha tia ligou. Ela já tinha ouvido a história inteira. Minha família não resistiu em se pintar de vítima para qualquer um que quisesse escutar. Ela me disse que estava orgulhosa de eu ter me mantido firme. Depois disse, seu avô quer falar com você. A voz do vovô entrou na linha, firme e mais afiada do que nunca. Já observei isso tempo demais, disse ele, eles te subestimaram a vida inteira, não posso ficar parado e recompensar isso. O que o senhor quer dizer? Perguntei, embora já tivesse uma boa ideia. Me encontrei com meu advogado hoje, respondeu. As partes deles da herança? Acabaram. Esse dinheiro vai para o seu negócio. Você construiu algo real, eles só construíram desculpas. Fiquei em silêncio por um momento, não porque duvidasse dele, mas porque era a primeira vez que alguém da família traçava uma linha firme além de mim. Eles vão enlouquecer, finalmente disse. Deixe que enlouqueçam, ele respondeu. Vivem de tempo emprestado e dinheiro emprestado, está mais do que na hora de aprenderem como é a realidade. Não pude evitar sorrir. Acho que eu não era o único adulto na sala afinal. Quando vovô me contou que tinha cortado a herança deles, pensei que talvez estivesse apenas desabafando, tentando me assustar com conversa dura. Não. Uma semana depois, as consequências começaram a aparecer como um relógio. O primeiro sinal veio do Lucas, claro. Ele postou um desabafo dramático online sobre como algumas pessoas apunhalam a própria família pelas costas por dinheiro e como até avós podem ser manipulados. Gravou dentro do sedã caindo aos pedaços, provavelmente no intervalo do emprego de armazém que finalmente tinha arrumado. Tentou parecer durão, mas a sessão de comentários foi impiedosa. Nem os amigos acreditaram. Um escreveu, mano, você vivia do cartão de crédito dele, se acalma. Outro, você não riu quando ele estava no hospital. Lucas apagou a publicação em poucas horas, mas não antes de capturas de tela circularem no grupo da família estendida. Maggie foi mais calculista. Enviou-me um e-mail longo dizendo que a decisão do vovô era punição desproporcional por aquilo que ela chamou de um erro. Um erro, como se zombar do irmão enquanto ele sangra fosse apenas um deslize, tipo esquecer de lavar a louça. Ela se colocou como vítima, falando que a carreira acadêmica dela estava sendo prejudicada por decisões fora do seu controle. Nem me dei ao trabalho de responder. Até onde sei, pós-graduação não exige sugar a conta bancária do irmão. Taylor, por outro lado, foi direto para a chantagem emocional. Ligou para o vovô implorando para reconsiderar. Quando não funcionou, deixou-me um recado chorando, dizendo que estava sem nada e sem opções. Hilário, considerando que ainda tinha a casa dos pais para voltar. Sem nada significava que ela perdeu o carro grátis e os pagamentos automáticos que eu bancava. Bem-vinda à vida adulta, mana. Mamãe e papai, no entanto, foram os mais barulhentos. Ligaram para todo mundo que puderam imaginar, primos, vizinhos, até alguns amigos antigos do vovô da igreja, dizendo para quem quisesse ouvir que eu tinha roubado a empresa e manipulado um velho para mudar o testamento. Exceto que ninguém acreditou. Todo mundo sabia quem realmente mantinha o negócio funcionando. Empreiteiros me apoiaram, fornecedores me apoiaram, até minha tia desmentiu publicamente a mamãe num grupo da família postando a gravação da piada da Maggie sobre a casa do lago. Depois disso, a pequena campanha de difamação deles desabou sob o próprio peso. Enquanto isso, eu estava ocupado construindo algo de verdade.
O investimento do vovô caiu na minha conta e, pela primeira vez, não senti como se estivesse tentando malabarismos com 20 bolas usando uma só mão. Contratei novos funcionários, atualizei equipamentos, dei aumento para a equipe que ficou comigo. A empresa ficou mais enxuta, mas muito mais afiada. Sem parasitas, sem parceiros de mentira, só gente que realmente trabalhava. Os clientes perceberam a diferença também. Os serviços ficaram mais rápidos, mais limpos, com menos erros. A cada dia eu ficava mais forte enquanto eles ficavam mais fracos. Lucas se arrastava em turnos noturnos dizendo que era temporário. Maggie abandonou a pós-graduação de vez e fez uma publicação vaga sobre tirar uma pausa para a saúde mental. Taylor vendeu o carro e se mudou discretamente de volta para casa, fingindo que seria só por alguns meses, quando todo mundo sabia que não sairia tão cedo. E meus pais, eles ficaram naquela casa remoendo, provavelmente esperando que alguém os salvasse como eu costumava fazer. Vovó me ligou de novo pouco tempo depois. Eles estão furiosos, disse quase rindo. Você devia ter ouvido seu pai, disse que eu estava destruindo a família. Eu respondi que ele devia ter pensado nisso antes de deixar o filho numa cama de hospital. Pela primeira vez em anos senti que alguém da família realmente entendeu, não só entendeu, mas ficou do meu lado. Numa noite de domingo, mamãe tentou de novo. Mandou mensagem: os jantares de família não são os mesmos sem você, não pode aparecer só uma vez. Fiquei olhando para a tela por um tempo, não porque estivesse tentado, mas porque não senti nada. Nenhuma raiva, nenhuma tristeza, apenas nada, como se ela estivesse mandando mensagem para um estranho que um dia morou na mesma casa. Então, em vez de responder, reservei uma viagem para o Oregon, aluguei uma cabana na floresta, cercado de árvores e neblina. Sem ligações, sem pedidos no Venmo, sem emergências falsas, só eu. Pela primeira vez na vida acordei sem sentir que devia algo a alguém. Sem contas, sem chantagens emocionais, sem obrigações. Apenas paz. Ainda falo com o vovô, ainda visito a tia de vez em quando. Eles não mencionam a ruptura porque não precisam, viram acontecer da mesma forma que eu, peça por peça, ano após ano. O vovô ainda diz que sou o único que mereceu. A tia brinca que meus irmãos deviam ter me processado por perda de babá grátis. Eles entendem, sempre entenderam. E o resto? Eles têm suas vidas, se é que se pode chamar assim, um emprego de armazém, um curso abandonado, um carro retomado, uma hipoteca que não conseguem pagar. Tudo construído sobre a mesma coisa de sempre, em cima de mim. A única diferença agora é que eu não estou mais sustentando nada. As pessoas adoram dizer que família é tudo. O que não te contam é que família também pode ser peso morto e, se você não cortar, vai te arrastar direto para o fundo. Precisei quebrar ossos para enxergar, mas uma vez que vi, finalmente soube como a liberdade parecia. E parecia muito, muito boa. Meus pais me chamavam apenas de uma carteira ambulante, que não merecia existir, enquanto planejavam roubar a minha casa na qual eles estavam morando de graça, então eu a vendi por baixo deles e os deixei sem teto. Ei Reddit, alguma vez você já foi o cara em quem todo mundo se apoia, mas que ninguém realmente respeita? Essa tem sido a minha vida por anos. Eu trabalhei feito um condenado, construí tudo sozinho, apenas para que meus pais vivessem às minhas custas, enquanto elogiavam minha irmã como se ela caminhasse sobre a água. Achei que poderia simplesmente engolir seco e manter a paz, até que um dia ouvi algo que mudou tudo. Digamos apenas que eu parei de representar o papel que eles escreveram para mim e comecei a escrever o meu próprio. Tenho 31 anos, sou homem, dono de uma casa que vale mais do que os ganhos de toda uma vida da maioria das pessoas, e ainda assim sou tratado como um adolescente fracassado morando no porão dos meus pais. Exceto que é o contrário, porque são os meus pais que moram na minha casa. Sim, deixa isso afundar bem na sua cabeça. Alguns anos atrás, eu comprei minha primeira casa grande, no valor de cerca de $750 mil. Trabalhei duro por isso, noites sem dormir, finais de semana, toda a correria. Não sou algum ganhador de loteria ou um cripto-bru que teve sorte. Sou analista financeiro, fiz MBA, subi a escada corporativa mais rápido do que muita gente consegue sair da cama, e ainda tinha outros projetos que estavam rendendo bem. O plano era simples, comprar a casa, morar nela sozinho, talvez um dia dividir com uma namorada ou esposa, se algum dia encontrasse alguém que valesse meu tempo. Em vez disso, dentro de 2 meses, meus pais apareceram com malas, como se fosse uma surpresa de férias. O negócio de construção do meu pai tinha falido de novo e aparentemente o senhorio deles de repente decidiu vender o imóvel onde viviam. Conveniente, não?
É só temporário, disse minha mãe, batendo os cílios como se fosse a atriz principal de um comercial ruim de novela, só até voltarmos a ficar de pé. Avance 3 anos e eles ainda estavam lá, ainda vivendo de graça. Os pés deles devem ter sido amputados, porque com certeza nunca mais se levantaram. E eu? Eu pagava tudo, hipoteca, mantimentos, contas de luz e água, seguro do carro deles, planos de celular. Você pensaria que, bancando toda a existência deles, eu pelo menos teria algum respeito. Errado. Meus pais são do tipo que poderiam me ver curar o câncer e ainda reclamariam que Ritter, minha irmã de 29 anos, lhes deu netos. Ritter, a propósito, é a filha de ouro da família. Ela largou a faculdade comunitária depois do primeiro filho, casou com Keith, um cara decente, que certamente pegou mais do que esperava, e passa o tempo sendo exibida como a filha perfeita. Cada vez que Ritter entra com os 3 filhos, é como se chegasse à realeza. Meu pai praticamente se levanta e presta continência. Essa é a minha garota, ele diz, abraçando-a como se ela tivesse acabado de voltar de uma missão militar. Enquanto isso, eu poderia entrar segurando a escritura da casa em que eles vivem de graça e receberia apenas um oi filho meia boca, sem nem contato visual. No último dia de ação de graças foi a comédia máxima. Eu assei um peru, comprei todos os acompanhamentos, preparei a mesa como se fosse um especial do Food Network. Ritter entrou desfilando com uma caixa de brownies de supermercado. Adivinha sobre o que meus pais não pararam de falar? Ritter faz as melhores sobremesas. Sim, porque a Betty Croquier realmente acertou nessa receita. Meus pais têm um senso de direito quase impressionante, tipo outro dia minha mãe suspirou alto o bastante para acordar os mortos e disse, David, você realmente deveria pensar em ajudar sua irmã com o pagamento inicial da casa. É justo, já que você não tem família para sustentar. Eu ri, não foi nem uma risada normal, foi uma gargalhada completa de eu não acredito nas palavras que acabaram de sair da sua boca. Justo? Eu disse, você quer dizer justo como eu pagar o aluguel de vocês, a comida, as contas e os jogos de golfe, enquanto Ritter traz brownies de loja e recebe uma ovação de pé? Ela me lançou aquele olhar de vítima que mães usam quando querem manipular com culpa. Meu pai não é melhor. Ele fica sentado à mesa, rolando anúncios de emprego no Facebook como se estivesse administrando o Pentágono. De vez em quando suspira e diz algo como, o mercado de trabalho está terrível. No meu tempo você podia entrar num canteiro de obras e seria contratado na hora. No seu tempo, lembro a ele, você também afundou 2 negócios e pegou dinheiro emprestado de mim para comprar uma caminhonete que ainda não pagou. Isso geralmente me rende um olhar mortal, mas ei, fatos não mentem. Meus amigos não acreditam que eu aguento isso, mas aqui está o ponto, eu estava jogando o jogo longo. Eu sabia que eventualmente o castelo de cartas iria cair. Pessoas que vivem às custas dos outros sempre ficam relaxadas demais e quando isso acontece você precisa estar pronto com sua munição. Ritter? Ela é alheia, ou talvez escolha ser. Uma vez me perguntou por que eu nunca me gabava de ter pais morando comigo. Eu disse a ela que era porque homens não se gabam de criar os próprios pais. Isso a calou bem rápido. Então é aí que estamos, eu sou um cara com uma casa, uma carreira sólida e pais que acham que viver de favor é um trabalho em tempo integral. Sou sarcástico sobre isso agora porque, se não risse, provavelmente o jogaria pela janela. Mas aqui está o que você precisa entender, nunca tive ilusões sobre como isso termina. Eles acham que estão me usando, o que não percebem é que eu apenas estou deixando a corda correr solta, e quando ela apertar, eles vão perceber que o filho que sempre descartaram como frio ou egoísta é aquele que detém todo o poder. A parte engraçada? Eles realmente acreditam que me têm na palma da mão. Meu pai disse uma vez, meio de brincadeira, que eu nunca sobreviveria sem família. Ele não faz ideia, porque em breve a viagem gratuita acaba. E quando isso acontecesse eu não ia distribuir passes de ônibus. Viver com meus pais era como assistir pessoas brincando de casinha com o meu dinheiro, como se fosse banco imobiliário. Eles desfilavam como se fossem donos do lugar, enquanto eu pagava cada conta. E não era o silêncio que me incomodava, eram os pequenos momentos em que a arrogância deles escapava, como se estivessem orgulhosos disso. Numa segunda-feira de manhã, eu estava saindo de terno, mala do laptop pronta, e meu pai me parou no corredor segurando a conta de gás. Ei! Você deveria pagar isso antes que cortem, disse ele como se estivesse me fazendo um favor. Eu perguntei de quem era o nome na conta. Ele olhou e murmurou o seu, jogou em cima do balcão e voltou a rolar o Facebook como um aposentado. Era assim que ele levava a responsabilidade a sério, como se fosse piada.
Minha mãe não era diferente. Uma semana ela me encurralou na cozinha e disse: David, você come comida para a viagem demais, é caro. Eu a encarei. Você quer dizer a comida para a viagem que eu pago, a mesma que vocês também comem? Sem pestanejar ela disse: família compartilha. Eu retruquei: família também contribui. Quer adivinhar qual parte está faltando? Ela não respondeu, apenas saiu resmungando que eu era obcecado por dinheiro. Esse era o insulto favorito deles, que eu me importava demais com dinheiro. Engraçado, considerando que eles se importavam com o meu dinheiro o suficiente para viver dele. Minha mãe tinha aperfeiçoado o tom de chantagem emocional. Sempre que eu os confrontava, ela dizia: talvez se você não fosse tão obcecado com trabalho, teria esposa e filhos. Eu sempre sorria e respondia: talvez se o papai não fosse tão obcecado com negócios fracassados, ele não estaria vivendo no quarto de hóspedes do filho. Isso encerrava a conversa bem rápido. Keith, meu cunhado, era o único que parecia entender. Uma noite depois do jantar, ele se juntou a mim lá fora enquanto as crianças corriam. Cara, não sei como você aguenta, disse ele, se meus pais fizessem metade dessas coisas eu já teria surtado. Eu disse a ele: eles estão apostando que eu perca a cabeça, assim podem bancar as vítimas. Prefiro deixar que se enforquem com a própria corda. Ele parecia querer dizer mais, mas não disse. Não posso culpá-lo, ele casou e entrou para isso. O que eles não sabiam era que eu vinha guardando recibos, não de forma metafórica, literalmente. Cada conta de luz, cada extrato de cartão de crédito, cada pagamento no Venmo em que eu cobria as porcarias deles. Eu tinha pastas para tudo, porque sabia que um dia eles tentariam virar a história, alegar que foi um esforço de família ou que me ajudaram. Quando esse dia chegasse eu não ia discutir, eu ia enterrá-los com fatos. A falta de respeito não era novidade, mas estava ficando mais barulhenta. Meu pai fazia piadinhas no jantar sobre eu assinar a casa para eles quando me estabelecesse, dizia como se fosse inevitável, como se a casa já fosse deles por padrão. Eu ri na cara dele: não vai acontecer, a casa fica minha até eu estar 6 palmos abaixo da terra. Mas foi a primeira vez que percebi algo importante: eles não estavam apenas vivendo de graça, estavam tramando. Essas piadas não eram piadas, eram sementes, testando o terreno, tentando ver o quanto eu era ingênuo. E se eu conhecia alguma coisa sobre meus pais, era que, se achassem que podiam me enganar, tentariam. Foi aí que minha paciência mudou, já não era apenas sobre deixá-los se expor, era sobre o momento certo. Porque quando eu os pegasse escorregando, eu não ia dar sermão nem implorar por respeito, eu ia encerrar todo o arranjo com um único movimento limpo. Eu não sabia quando ou como, mas sabia que estava chegando. Acontece que meus pais tomaram a decisão por mim. Era uma quarta-feira à tarde, não exatamente um horário nobre para drama familiar. Saí do trabalho mais cedo depois que uma reunião terminou mais rápido do que o esperado. Pensei em passar em casa, trocar de roupa, talvez ir à academia antes do jantar, plano totalmente normal. Mas no segundo em que entrei na garagem notei que as luzes estavam acesas. Estranho, minha mãe geralmente tinha o clube do livro ou qualquer desculpa para fofocar com as amigas, e meu pai fingia estar fazendo networking em busca de empregos. A casa parecia silenciosa. Entrei pela porta lateral sem fazer barulho, hábito, acho. Foi quando ouvi. A voz do meu pai vinha do que ele chamava de escritório, o quarto de despejo que eu deixava ele fingir que era um escritório, mas que na verdade era apenas depósito de tralha. No começo parecia uma ligação qualquer. Sim, Stan, ainda estamos morando aqui, que escolha temos, o mercado está uma loucura agora. Revirei os olhos, o mesmo script de sempre, culpar o mercado e nunca a si mesmo. Então ele disse algo que me congelou no meio do passo. Aquele garoto é só uma carteira ambulante que eu uso, além disso não merece existir, Ritter é a minha verdadeira conquista. Juro que meu estômago nem caiu, não houve dor, foi como se meu cérebro tivesse arquivado e esperado, como se eu estivesse anos esperando por prova, e lá estava, servida para mim, clara como o dia. Stan disse algo abafado do outro lado, mas meu pai continuou, a voz carregada de desprezo. Sim, ele ganha dinheiro, mas que tipo de vida é essa? 31 anos, solteiro, casado com o trabalho, patético, e o pior é que age como se devêssemos agradecê-lo por nos deixar morar aqui. Como se eu não engasgasse toda vez que alguém pergunta o que eu faço e tenho que dizer que meu filho me sustenta. Encostei na parede, calmo, não chocado, não arrasado, apenas acabado. Mas aparentemente ele não tinha terminado de torcer a faca. A porta rangeu e a voz da minha mãe se juntou. Com quem você está falando, Stan? Só colocando a conversa em dia, disse meu pai.
Ah, então ela baixou a voz como se trocassem segredos. Você contou a ele nosso plano? Meus ouvidos se aguçaram. Plano. Meu pai riu. Ainda não, mas vamos fazê-lo assinar a casa mais cedo ou mais tarde. Vamos vendê-la e finalmente conseguir algo perto de Ritter. Esse é o sonho. Minha mãe riu. Realmente riu. David está tão focado na carreira que vai assinar qualquer papel que colocarmos na frente dele. Se soubermos manipular, ele nunca lê as letras miúdas. Ele acha que é esperto, acrescentou meu pai, mas ainda é só um garoto, nós vamos resolver isso. Eu fiquei ali parado, sem me mover, sem respirar alto, apenas deixando cada palavra queimar na minha memória. Nunca deveria ter nascido, Ritter é a conquista, enganá-lo para assinar a casa para eles, e lá estava a prova definitiva. Você pensaria que eu ficaria furioso, que entraria arrebentando a mesa, gritando até minha garganta se rasgar. Não, era isso que eles esperavam, era o roteiro que eles queriam, eu perdendo o controle para que me chamassem de ingrato, instável ou qualquer outra carta que quisessem jogar. Em vez disso senti uma calma fria me invadir, o tipo de calma que você sente quando o jogo já está ganho. E o outro lado nem percebia que já estava em xeque-mate, porque aqui está a verdade, eu não ia deixar que me enganassem, não ia confrontá-los e dar a chance de me manipular com gaslighting, eu ia puxar o tapete debaixo deles tão rápido que suas cabeças girariam. Eu não voltei para o meu quarto, não bati portas nem fiz barulho, apenas me virei, voltei para o carro e dirigi. Meu telefone vibrava com e-mails do trabalho, mas eu os ignorei, precisava de espaço para pensar, espaço de fim de jogo. Acabei no estacionamento da academia, apenas sentado ali encarando o volante, e pela primeira vez tudo fez sentido, cada desdém, cada conta não paga, cada comentário sarcástico sobre eu não ter uma família, não era apenas arrogância, era uma armadilha. Eles realmente acreditavam que poderiam me manipular. Naquela noite eu não disse uma palavra quando cheguei em casa, eles estavam sentados à mesa falando sobre os filhos de Ritter, sobre o cachorro de algum vizinho, sobre qualquer coisa menos sobre mim, perfeito, que pensassem que eu não tinha ouvido nada. Eu comi, assenti, fui para o meu quarto e tirei minhas pastas, cada recibo, cada conta, cada pagamento que eu tinha feito ao longo de 3 anos, a munição estava empilhada e pronta. Na manhã seguinte liguei para o meu consultor financeiro Trevor. Eu disse, preciso saber como fica se eu vender minha casa rápido e me mudar. Ele fez uma pausa, está falando sério? Seríssimo. Era isso, sem dúvidas, sem culpa. A casa era legalmente minha, cada dólar que a mantinha de pé era meu, e as pessoas que viviam nela não passavam de invasores com o meu sobrenome. Nos dias seguintes mantive a calma, trabalho, academia, jantar, sorria quando minha mãe fazia seus comentários passivo-agressivos, assentia quando meu pai se gabava de que Ritter tinha uma família estável, enquanto isso eu estava alinhando tudo, corretora, advogado, novas contas, sondando Denver, como se tivesse planejado a mudança há anos. Eu não estava vendendo apenas para escapar, estava vendendo para garantir que eles não tocassem, não tramassem, não torcessem a história para dizer que era deles. Expulsá-los teria se transformado em meses de audiências, histórias tristes e eles fazendo o papel de vítimas. Vender a casa forçava um prazo limpo, o contrato exigia posse desocupada, o que significava que eles legalmente tinham que sair até o fechamento. Sem apelações, sem mentiras de confiança familiar, apenas uma data de mudança que eles não poderiam ignorar. Eles queriam que eu assinasse a casa para eles? Ótimo, eu assinaria, mas apenas para compradores com dinheiro na mão, e quando o negócio fosse fechado, quando o cheque fosse compensado, eu assistiria suas caras ao perceberem a realidade. O caixa eletrônico tinha fechado, eles achavam que eu não era nada, que eu não deveria ter nascido, perfeito, porque a partir daquele ponto viveriam como se eu não existisse, e eu viveria como um homem que finalmente cortou o peso morto. Então, depois de ouvir aquela ligação, eu não perdi o sono, não surtei, não chorei nem bati portas como personagem de filme, apenas virei uma chave mental, jogo encerrado. Eles queriam me enganar para assinar a casa? Fofo, pena que eu já estava jogando xadrez enquanto eles ainda estavam presos no jogo da velha. Na manhã seguinte sentei no carro antes do trabalho e fiz 3 ligações, consultor financeiro, corretora, advogado. Até a hora do almoço eu já tinha reuniões marcadas, até o jantar eu tinha um plano claro se formando. Foi quase fácil demais. Veja, meus pais achavam que me tinham encurralado porque eu morava na casa deles. O que eles nunca souberam, o que ninguém sabia, é que aquela casa no subúrbio não era minha única propriedade. Cerca de 1 ano antes eu tinha comprado uma cobertura no centro, compra silenciosa, paga em grande parte à vista, 2 quartos, vista para o horizonte, academia e acesso ao terraço, o pacote completo.
Mantive fora do radar da família de propósito, porque eu já sabia como meus pais funcionavam. Você mostra algo brilhante e de repente vira propriedade da família. Não, aquela cobertura era minha saída de emergência. Se eu vendesse a casa, não iria dormir no carro, apenas me mudaria para o lugar que eu na verdade gostava mais. Quando me encontrei com meu consultor financeiro Trevor, ele expôs de forma clara: o mercado está aquecido, com o seu bairro você terá várias ofertas, sem problema, você está em uma posição forte. Ótimo, eu disse, porque quero que saia rápido. Ele levantou a sobrancelha: tudo bem em casa? Melhor do que nunca, respondi secamente, finalmente estou reformando a família. Depois veio Nathalie, a corretora, especializada em vendas rápidas e discretas para profissionais. Ela visitou a casa enquanto meus pais estavam almoçando. Este lugar vai ser vendido rápido, disse ela já tirando fotos. Ótimo, anuncie alto o suficiente para doer. Ela sorriu de canto. Você fala como se já tivesse feito isso antes. Eu sorri, digamos apenas que esperei muito tempo. Enquanto isso comecei a embalar discretamente meus itens essenciais, documentos, joias, relógios, qualquer coisa que eu não ia deixar para trás. Meus pais achavam que eu estava reorganizando meu quarto, não faziam ideia de que eu estava esvaziando o lugar de tudo que era importante antes mesmo dos compradores entrarem. A ironia era densa. Todas as noites no jantar eles se sentavam à minha frente discutindo casualmente o plano dos sonhos de se mudar para perto de Ritter. Assim que se estabilizassem, mamãe suspirava dramaticamente sobre como apartamentos pequenos estavam abaixo dela, e papai falava sobre quais bairros eram bons investimentos. Eles faziam planos para um futuro que pensavam que eu financiaria, e eu apenas assentia sorrindo para mim mesmo, porque o tapete estava prestes a ser puxado debaixo deles. A parte mais engraçada é que continuavam deixando dicas sobre eu finalmente me estabelecer. Papai brincava: quando você se casar, provavelmente vai querer um lugar novo de qualquer jeito, poderia simplesmente assinar este para nós. Ele piscava, como se fosse uma piada interna hilária entre pai e filho. Eu levantei meu copo de água. Sim, pai, vou lembrar disso, se ao menos ele soubesse. A cobertura era minha rede de segurança, ninguém na família sabia que ela existia, nem mesmo Ritter. Eu a mantive como uma propriedade fantasma, endereço de correspondência diferente, conta bancária privada, nenhuma informação compartilhada. A venda da casa não me deixaria sem teto, deixaria eles. Eu já podia imaginar a expressão no rosto deles quando percebessem que eu não estava desesperado procurando um sofá para dormir, mas sim tomando café em uma sacada com vista para o horizonte, enquanto eles brigavam sobre quem esqueceu de olhar o Craigslist por aluguel. Dentro de uma semana Nathalie já tinha colocado o anúncio no ar: fotos profissionais, descrição chamativa, casa de luxo para família em bairro prestigiado, preço para vender. As ofertas começaram a chegar quase imediatamente. Em casa eu mantive a calma, meus pais notaram os fotógrafos mas assumiram que era algum projeto paralelo do meu trabalho, nem questionaram. Estavam tão cegos pela arrogância que não podiam imaginar que eu realmente venderia o lugar. Nathalie organizava visitas privadas pela rede dela de contatos e eu dizia aos meus pais que eram sessões de fotos para minha empresa. Eles acreditaram. Naquele fim de semana agendei o primeiro open house durante um dos brunches deles. 40 famílias visitaram, várias deixaram propostas. Na segunda-feira já tínhamos um comprador em dinheiro fechado, com prazo de 21 dias para conclusão. Enquanto isso agendei o corte dos serviços públicos para o dia do fechamento, retirei tudo do meu nome, cancelei as linhas telefônicas que eu pagava para eles e redirecionei minha correspondência. No mesmo dia entreguei aviso por escrito de que deveriam sair até a data do fechamento. Sem contrato, sem aluguel, apenas hóspedes, então o prazo de 21 dias cobria o mínimo legal. O tempo todo mantive minha rotina, academia às 6 da manhã, trabalho, jantar, cama, calmo, inabalável, porque aqui está a verdade. Pessoas arrogantes nunca esperam que você leve até o fim. Estão tão acostumadas a você recuar que, quando finalmente age, as pega de surpresa. Uma noite eu estava na sacada depois do treino rolando as ofertas no celular quando minha mãe apareceu. Você trabalha demais, disse ela tomando chá. Eu nem levantei os olhos. Sim, é exaustivo sustentar 3 adultos. Ela forçou uma risada como se fosse piada. Não era. O que eu sentia não era culpa nem tristeza, era alívio. Pela primeira vez eu estava no controle total. Eles passaram anos me pintando como egoísta, frio, o filho obcecado pela carreira, e agora ironicamente exatamente esse foco era a razão pela qual estavam prestes a perder tudo. Porque a casa não era propriedade da família, não era sonho compartilhado, era minha, comprada com meu dinheiro, mantida com meu esforço,
protegida pela minha visão. E a cobertura era carta na manga. Mesmo que tentassem me pintar como sem teto, seria mentira. Eu já estava passos à frente, com melhores vistas e uma vida melhor esperando. Então fiquei ali rolando a oferta finalizada, sorrindo para mim mesmo. Eles achavam que estavam tramando para me tirar algo. O que não sabiam é que eu já tinha recuperado tudo. Achavam que estavam jogando xadrez, mas eram peões no meu tabuleiro, e peões não chegam ao outro lado. 3 dias depois que o comprador assinou o contrato de compra, cheguei em casa e encontrei meus pais esperando na sala, como uma versão barata de intervenção. Pelo jeito que os móveis estavam arrumados era óbvio, sofá de frente para uma única cadeira, braços cruzados, rostos travados no modo sério de paz. Heather também estava lá, parecendo nervosa. Sente-se, disse meu pai naquele velho tom autoritário, como se eu ainda tivesse 12 anos e ele fosse me castigar por não cortar a grama. Eu não me sentei, apoiei-me na parede, frio como gelo. O que é isso? Sessão de terapia familiar? Mamãe juntou as mãos dramaticamente. David, estamos preocupados com você. Você tem sido secreto e ouvimos da Heather sobre esses rumores. Você está vendendo a casa. Diga que não é verdade. Eu sorri. Ok, não é verdade. Os ombros deles relaxaram por um segundo. Alívio tomou conta, até que acrescentei. Não é rumor, é fato. O comprador assinou semana passada. O fechamento é em 2 semanas. O silêncio depois disso poderia sufocar um cavalo. O rosto do meu pai ficou roxo tão rápido que achei que ia estourar uma veia. A boca de Heather caiu aberta. Os olhos da mamãe se encheram de lágrimas instantâneas. Sua arma favorita. Você não pode simplesmente vender nossa casa sem nos consultar, ela chorou. Nossa casa. Eu levantei a sobrancelha. Número, é a minha casa. Escritura em meu nome. Hipoteca em meu nome, contas em meu nome, vocês pagaram exatamente $0 em 3 anos. Lembre-me de novo de quem é esta casa. Heather se remexeu desconfortável, como se tivesse entrado no filme errado. David, talvez devêssemos apenas. Não, papai cortou secamente, ele está sendo egoísta depois de tudo que fizemos por ele. Eu ri tão alto que ecoou, tudo o que fizeram por mim? Vamos colocar essa teoria à prova. Tirei uma pasta grossa da minha bolsa e joguei na mesa de centro. Papéis se espalharam, contas, recibos, transferências bancárias, planilhas. Isto, eu disse, é tudo que gastei para manter este lugar funcionando e manter vocês dois vivos. Hipoteca, cada centavo durante 3 anos, contas de serviços, mantimentos, as contas deles, até a caminhonete do papai e os dentes da mamãe. Céus, até cobre as mensalidades da escola dos filhos da Heather enquanto eles levavam o crédito. Somando tudo são centenas de milhares, tudo do meu bolso, não um centavo do deles. A cabeça de Heather virou na hora para eles. Espera, as mensalidades da escola do meu filho? Eles congelaram, pegos. Ah, vocês não contaram a ela? Eu disse casualmente, sim, aquilo não eram presentes de família, era eu assinando cheques enquanto vocês dois levavam o mérito. Surpreendente, não? O rosto de Heather empalideceu, vocês me disseram que tinham pago. Papai gaguejou, nós, ajudamos a organizar. Não mintam, cortei com a voz afiada, vocês me usaram como caixa eletrônico pessoal e se pintaram como heróis. Parabéns, sua filha acabou de descobrir a verdade. Heather parecia ter engolido vidro. Keith não estava ali, mas eu sabia que quando ela chegasse em casa despejaria tudo nele. Ótimo, eles mereciam lidar com as consequências. As lágrimas da mamãe se apagaram como uma torneira fechada, substituídas por raiva. David, você está distorcendo as coisas, famílias se apoiam, nós te criamos, te demos tudo. Pare, eu disse levantando a mão, vocês me criaram me ignorando enquanto elogiavam a Heather por respirar. Vocês não me deram nada além de sermões e desrespeito, e acham que porque me deram jantar algumas milhares de vezes há 30 anos eu devo a vocês toda a minha vida adulta? Número, esse contrato expirou no segundo em que completei 18 anos. Papai se inclinou para a frente, o rosto vermelho. Se você acha que pode nos expulsar, vamos lutar, vamos levá-lo ao tribunal, acordos verbais valem, isso deveria ser um fundo familiar. Eu sorri inclinando-me perto, perfeito, adoraria ir ao tribunal, porque sabe o que juízes adoram? Recibos, documentação, e eu tenho tudo isso. Enquanto vocês dois, vocês não têm nada além da palavra de vocês, e francamente, a palavra de vocês vale menos que um bilhete de loteria arriscado. A sala ficou em silêncio mortal. Heather parecia querer derreter no carpete, a mandíbula da mamãe travou, papai recostou-se balançando a cabeça como se eu fosse o vilão.
Você vai se arrepender disso, murmurou. Eu ri de novo. Não, pai, você é que vai, porque em 2 semanas as fechaduras mudam e enquanto vocês estiverem correndo atrás de um apartamento caindo aos pedaços eu vou estar tomando café em uma sacada no centro. Eles piscaram confusos. Que sacada? Mamãe exigiu. Foi quando soltei a bomba. Ah, não mencionei? Tenho uma cobertura no centro há mais de 1 ano, pague em dinheiro, vista para o horizonte, academia, piscina na cobertura, é minha. Eu só nunca contei porque sabia que, se contasse, vocês tentariam dizer que era propriedade da família. A expressão no rosto deles foi impagável, choque total. Eles achavam que eu estaria na rua com eles quando a casa fosse vendida, nunca imaginaram que eu tinha um plano reserva melhor do que a casa em que viviam de favor. Ritter finalmente falou, voz baixa, então todo esse tempo você estava planejando uma saída? Eu dei de ombros, não no começo, mas no segundo em que ouvi papai dizendo para Stan que eu não era nada e que Ritter era a conquista dele, no segundo em que ouvi vocês dois tramando para me enganar e me fazer assinar esta casa, sim, o plano de saída virou definitivo. O rosto do papai perdeu a cor, ele sabia que eu o tinha encurralado. Mamãe tentou intervir, a voz trêmula. Você entendeu errado, David. Nós nunca, guarde. Eu disse friamente. Eu ouvi cada palavra. E a melhor parte é que não preciso gritar, não preciso brigar, nem mesmo preciso provar para Ritter, porque a casa já está vendida. Não existe botão de desfazer. Ritter se levantou pegando a bolsa. Não acredito nisso. Ela balançou a cabeça para eles. Não para mim. Vocês mentiram para mim por anos, pegaram o dinheiro dele e agiram como se fosse de vocês. Isso é nojento. Ela saiu sem dizer mais nada. O bater da porta foi o prego final no caixão deles. Olhei de volta para meus pais, 2 pessoas que passaram anos se convencendo de que estavam no controle, 2 pessoas que subestimaram a única pessoa que os mantinha de pé. Aproveitem as próximas 2 semanas, eu disse indo em direção à porta, porque depois disso vocês não são mais problema meu. O silêncio deles me seguiu como sombra, mas pela primeira vez eu me senti mais leve do que nunca, como se estivesse carregando uma mochila de tijolos por anos e finalmente a tivesse deixado no meio-fio. A casa estava vendida, a cobertura me esperava, e meus pais estavam oficialmente em tempo emprestado. Eu nem me preocupei mais em esconder meus movimentos. Na semana seguinte os carregadores apareceram para começar a empacotar as coisas. Meu pai encurralou um deles no corredor. O que você está embalando? Pedido do proprietário, respondeu o cara. Proprietário? Rosnou meu pai. Eu passei tomando meu café. Sim, esse seria eu. O rosto dele ficou da cor de bife cru, mas o que ele poderia fazer? Não tinha poder. Saiu resmungando sobre traição familiar, e eu quase disse que traição era tramar para enganar o próprio filho e tomar a casa dele, mas por que desperdiçar bom material? Quando chegou a semana do fechamento, a tensão na casa estava nuclear. Mamãe já tinha desistido das lágrimas falsas. Ela mal olhava para mim, como se me ignorar fosse cancelar magicamente a venda. Papai tentou usar culpa. Você vai se arrepender disso quando não estivermos mais aqui, vai desejar ter seus pais por perto. Eu olhei direto nos olhos dele, vou me arrepender de não ter feito isso antes. O dia do fechamento chegou e passou como um relógio, assinado, selado, entregue. O dinheiro do comprador liberado, as chaves entregues e os compradores trocaram as fechaduras naquela tarde. O contrato exigia posse desocupada, então eu lhes dei aviso por escrito para saírem até o fechamento e ainda reservei transportadoras para amanhã do dia marcado. Eles achavam que era blefe até os caminhões aparecerem. Naquela noite eu não dormi mais naquela casa, fui direto para minha cobertura, me estiquei no sofá de couro e encarei o horizonte iluminado. Dormi como um bebê. O verdadeiro show começou no dia seguinte. Meus pais não tinham plano B, nenhum, achavam que teriam meses, talvez anos, para viver às minhas custas até eu me estabelecer e entregar tudo de bandeja. De repente estavam no quarto de hóspedes da Ritter, com 3 crianças correndo e Keith observando cada movimento. No começo Ritter tentou ser pacificadora, é temporário, disse ela pelo telefone, eles só precisam de tempo para se ajustar. Ajustar a quê? Perguntei. A realidade? Ela não respondeu. Acontece que Keith não estava aceitando. 2 semanas depois recebi uma mensagem dele. Você realmente não exagerava, eles são impossíveis. Aparentemente papai passava os dias monopolizando a TV e criticando o negócio de Keith. Mamãe reclamava do barulho, da comida, do espaço. Não contribuíam em nada, igual faziam na minha casa. Keith finalmente explodiu quando papai chamou sua comida de barata. Keith respondeu diretamente, se não gosta, vá embora.
Na manhã seguinte Ritter me ligou. Kiff disse que eles têm que sair, ele não aguenta mais. Eu nem escondi o sorriso, bom para ele. Eles rodaram um pouco depois disso, ficaram na casa de um primo por uma semana até que os primos de repente tiveram reformas que exigiam que saíssem, tentaram ficar na casa de um velho amigo da igreja, mas durou 3 dias antes do amigo perceber que aproveitadores não têm data de validade. Eventualmente acabaram em um apartamento ruim na periferia da cidade, paredes mofadas, carpete fino, torneiras pingando, o pacote completo, exatamente o tipo de lugar que meu pai costumava zombar enquanto se gabava de que um dia se aposentaria com conforto. Agora era o lar doce lar. Mas a humilhação não parou aí, não, eles decidiram se afundar mais. Um mês depois fui notificado, meus pais estavam me processando, alegavam que eu tinha feito promessas verbais de manter a casa como fundo familiar e que vender violava essas promessas. Estavam realmente tentando argumentar que a casa pertencia legalmente à família porque uma vez eu disse isto sempre será nosso lar em um Natal anos atrás. Eu ri tanto que o oficial de justiça perguntou se eu estava bem. Minha advogada, Patrícia, uma verdadeira tubarona, quase ficou desapontada de tão fraco que era o caso. Eles não têm nada, você tem recibos, documentos de propriedade, registros bancários, isso não vai só ser arquivado, vai ser motivo de risada. E ela estava certa. O dia da audiência chegou e meus pais entraram arrastando os pés como se já tivessem perdido. Tentaram o melhor que podiam, mamãe fez seu teatro de choro falso, papai discursou sobre filhos ingratos. O juiz os interrompeu na metade. Vocês têm algum acordo escrito, algum documento legal? Papai gaguejou. Bem, não, mas ele disse. O juiz suspirou. Isso é perda de tempo do tribunal. Indeferido. Bum, caso encerrado. Na saída papai sussurrou para mim. Você vai se arrepender de nos humilhar assim. Eu sorri. Não fui eu que os humilhei, foram vocês mesmos. A notícia se espalhou rápido, amigos da família, vizinhos, todos souberam que tentaram processar o próprio filho e perderam, a reputação deles afundou da noite para o dia. As mesmas pessoas para quem se gabavam dos filhos da Ritter agora cochichavam sobre quão patéticos tinham se tornado. Enquanto isso a minha vida não poderia estar melhor, a cobertura parecia liberdade, o trabalho prosperava, finalmente eu tinha espaço para respirar sem a culpa constante deles. Ritter me ligou uma noite, a voz pesada. Kiff disse que eles não podem mais ficar aqui, ele acabou. Não quer que as crianças cresçam achando que esse comportamento é normal. Eu quase tive pena dela, presa no meio, mas não foi ela quem criou essa bagunça, isso era tudo culpa deles. A última vez que eu vi, meus pais ainda estavam naquele apartamento imundo reclamando do barulho dos vizinhos de cima e de como a vida era injusta, e honestamente espero que fiquem lá, talvez pela primeira vez entendam como é viver sem alguém carregando nas costas. Quanto a mim, eu não me arrependi de nada. Depois do tribunal minha vida ficou tranquila, para mim pelo menos, meus pais estavam em queda livre. A notícia correu rápido de que tinham me processado e perdido, e não era só uma derrota, era pública, amigos da família, vizinhos, até gente da igreja comentava, ninguém mais os respeitava, os parasitas tinham sido expostos e todo mundo sabia. Enquanto isso eu prosperava, manhãs na cobertura com vista para o horizonte, academia no andar de baixo, zero estresse. O trabalho só subia, promoções, clientes maiores, e sem peso morto pendurado em mim minha conta bancária começou a ficar ainda melhor. Pela primeira vez em anos meu dinheiro era meu. Ritter ainda ligava às vezes, ela tinha desistido de defendê-los, Kiff não queria saber deles de jeito nenhum. Eles queimaram todas as pontes, disse ela uma vez, até os primos não querem mais eles por perto, são tóxicos. Eu disse, bem-vinda ao meu lado da reunião de família. Ela riu. Mas nós dois sabíamos que não era brincadeira. Meus pais, por outro lado, não conseguiam aceitar a realidade, ficavam oscilando entre autopiedade e raiva. Mamãe mandava longas mensagens sobre como a família deveria permanecer unida, papai tentava bancar o durão dizendo a quem quisesse ouvir que eu os traí. A ironia era quase boa demais. Então veio a ligação. Era uma terça-noite, eu estava no meio do jantar quando meu telefone iluminou com o nome dele. Normalmente deixaria ir para o correio de voz, mas algo me disse para atender. David, a voz do papai quebrou, nada do tom autoritário que usava quando achava que mandava. Precisamos de ajuda, o aluguel está atrasado, sua mãe está doente, não conseguimos mais sustentar isso, por favor. Eu me recostei na cadeira, calmo como sempre. É engraçado, eu disse, porque não faz muito tempo você disse ao seu amigo Stan que eu não deveria existir, que Ritter era sua verdadeira conquista. Lembra disso? Silêncio na linha. Ele sabia o que viria.
Você disse que eu não deveria existir, agora haja como se eu não existisse. Clique. Chamada encerrada. Foi isso, sem culpa, sem dúvidas, apenas fim. Depois disso os pedidos diminuíram, deviam ter percebido que eu falava sério. Talvez tenham esperado que Hitler cedesse, mas Kiff não estava no papel de salvador, e sem eu financiando cada movimento deles, o mundo deles encolheu rápido, apartamentos baratos, jantares de menu do dólar, ninguém para quem se gabar, ninguém de quem tirar proveito. Eu evoluí. Parei de desperdiçar energia com pessoas que me viam como carteira, minha carreira decolou, minha saúde melhorou, meu círculo ficou mais forte. Passei fins de semana viajando, conhecendo gente nova, aproveitando a vida sem o peso constante da arrogância deles. Olhando para trás nem era sobre vingança, era sobre retomar a minha própria vida. Por anos fui o filho responsável, o cara que fazia tudo certo, só para ser rebaixado pelas costas. No momento em que os cortei, parei de interpretar esse papel. E a melhor parte, eles perderam de vez a galinha dos ovos de ouro, a casa, o estilo de vida, a fonte infinita de dinheiro, nunca mais verão um centavo disso. Agora, quando olho da sacada da minha cobertura, não sinto culpa, sinto orgulho, porque não apenas sobrevivi aos jogos deles, eu venci, e eles estão presos na bagunça que criaram.